Olá, sejam muito bem-vindos de voltas ao curso 21 dias desafiando as suas crenças limitantes. Hoje nós estamos no segundo dia, a segunda crença. Hoje a crença que nós vamos falar aqui é o eu sempre falho. Também é uma crença muito comum, e é muito pesada para quem carrega. Eu acredito nisso, sabe? A ideia de que eu sempre falho, ela é pesada. E talvez você já tenha pensado algo assim, depois de um erro, de um projeto que não deu certo, ou uma decisão que não saiu como você imaginava. E é curioso que muitas vezes a pessoa não diz só apenas assim, ah, eu falhei naquela situação, por exemplo, né? Ela começa a dizer para ela mesma de que ela é alguém que sempre falha. Então você vai escutar assim: ah, eu sou alguém que sempre falho, né? Você começa a perceber a diferença? Não é que eu falhei naquele dia, eu sempre falho. Tem aí algo sutil, mas que é muito importante. Então aquela pessoa, ela sempre acha que tudo que ela faz está errado. Olha, nem vou me meter a fazer porque tudo que eu faço sempre dá errado. Então ela já começa a entender que vai dar errado antes também de tentar, não é? E ela é pesado, né? Você falar, eu sempre erro, enfim, isso é muito difícil de carregar. E na psicologia a gente fala que esse conceito ele é chamado de generalização excessiva, né? Porque o cérebro pegou um episódio que aconteceu isolado na infância, né? Principalmente com tudo que a gente fala aqui dessas crenças limitantes, mais uma vez, são originárias na sua infância e na sua adolescência. Então, o seu cérebro pegou um fato isolado que aconteceu lá atrás e transforma aquilo na sua identidade, não é? E aí, um erro que você cometeu, ele vai virar uma história permanente de quem você é. É como se a sua mente dissesse assim: olha, se aconteceu uma vez, então isso define quem eu sou. É isso que o cérebro vai trazer a todo momento, a sua mente vai trazer a todo momento para você. E aí, como é que mentalmente você vai reforçar essa crença, né? O cérebro vai lembrar mais facilmente das experiências que confirmam aquilo que você acredita, ou seja, daqueles seus erros. É sempre o que vai vir primeiro são os seus erros, é o que a sua mente vai trazer para você. Isso é chamado de viés de confirmação, tá? Ou seja, se alguém acredita que sempre falha, que sempre erra, ela vai começar a prestar mais atenção nos erros do que nos acertos, né? E ela vai ignorar praticamente tudo que deu certo, ela vai ficar só com o erro. Ó, que interessante, a mente vai fazer isso com você, para você continuar acreditando nessa crença, né? De que você sempre erra. E isso é muito perverso, gente, por quê? Porque as pessoas com essa crença limitante, né, que eu sempre falho, por exemplo, eu sempre erro, ela começa a criar um ciclo vicioso, de que a pessoa espera que ela vai falhar. Ela tem certeza absoluta que tudo que ela começar vai dar errado. Aí ela fica insegura. É uma pessoa muito insegura, porque tudo que ela fizer, ela já entende que vai dar errado. Então ela já fica temerária por conta do erro. E não quer fazer nada diferente, né? Porque tem medo de fazer diferente e dar errado. São pessoas também que evitam ao máximo tentar coisas novas. Ela jamais vai tentar algo novo. Por quê?
O medo de arriscar e dar errado é muito grande, porque na cabeça dela tudo vai dar errado, né? Ela não vai saber fazer nada certo, né? Tudo ela vai falhar, tudo vai dar errado. E aí, com isso, ela acaba reforçando, com esses comportamentos, ela acaba reforçando a própria crença, não é? Então isso é muito perverso. É uma crueldade, uma autocrueldade, sabe? Com a gente mesmo. Eu quero sugerir de você fazer um exercício. Por favor, de novo, e pegue um papel e uma caneta, né? E eu queria que você escrevesse nesse papel, nessa caneta, perdão, nesse papel, 3 situações da sua vida em que algo não saiu como você gostaria. Então, pensa aí, pega 3 situações que não aconteceu ou não saíram da forma que você gostaria, tá? Aí você vai escrever essas 3 situações, ok? Dito isso, o que você vai fazer? Você vai olhar para cada uma dessas situações que você escreveu e você vai perguntar: o que eu aprendi com essa situação? O que essa situação me ensinou? Tá bom, não deu certo, mas qual foi o aprendizado que eu tive com essa situação? Depois, que habilidade nasceu dessa experiência? Tá bom, não deu certo, mas eu aprendi e eu desenvolvi uma habilidade de quê? Não é? Porque, olha só, muitas vezes a gente fica chamando de falha, né? Mas, na verdade, essa falha, eu acredito nisso, né? Não foi um erro, foi um momento de aprendizado. É dessa forma que você precisa modificar o seu cérebro. Tá, por vezes deu errado por situações externas, que eu não previ, que eu não considerei. Mas o que eu tenho de aprendizado? Olha, da próxima vez eu preciso considerar fatores externos. Da próxima vez eu preciso considerar de que a forma como eu me preparei não foi adequada, ou precisaria me preparar um pouco mais, e assim por diante, né? Então, por exemplo, se a gente pensar aqui uma criança, né, um adolescente, que vai fazer uma prova, se preparou, né, muito bem dentro das possibilidades, foi fazer a prova e foi mal, né? E aí, então, se ele ficar com aquilo, puxa, olha, eu sempre erro, é, nunca que eu faço dá certo, eu estudei aí, estudei para quê, não adiantou nada, enfim, ele acaba entendendo que isso não é para ele. Mas não, olha, veja só, talvez eu deixei de estudar uma disciplina que o professor colocou que estava no caderno. Ah, não, de repente, olha, eu fiz a prova muito rápido, de repente eu não tive atenção. Então, são essas questões que eu preciso olhar e me questionar de uma outra forma, né? Então, essas 2 perguntas que eu estou falando para você, 3 situações que não deram certo. Escreve aí. Aí, o que eu aprendi com isso? E qual habilidade eu desenvolvi a partir dessas situações? Você vai listar aí, tá? E aí, eu quero o seguinte, que você respire fundo e você vai repetir para você mesmo. Eu falhei em algumas situações, mas eu não sou uma falha. Eu falhei em algumas situações, mas eu não sou uma falha, né? E essa experiência não vai definir a sua identidade. Os erros são inerentes à experiência humana, tá? E aí eu quero sempre que você faça ao longo do dia ou ao final do dia, né? Se essa crença, você se identifica com essa crença, eu queria que você fizesse uma pergunta para você, ou ao longo do dia ou no final do dia. O erro que aconteceu durante o dia hoje, ele te diminuiu? Sim ou não? Né? Ou ele te ajudou a crescer de alguma forma? Então a pergunta de reflexão é: o erro que aconteceu durante o dia te diminuiu?
Ou ele te ajudou você crescer, aprender de alguma forma? É essa a reflexão que eu quero que você tenha para a aula de hoje. Nos vemos amanhã com mais um passo dessa nova jornada.